Oi? Consegue, Cami, um café? Seja bem-vinda! Finalizamos aqui, não? Não. É com imensa alegria que a Contour anuncia o seu novo projeto. Nós cansamos do tradicional, cansamos de podcast. Agora é um papo que vai além do bisturi. Então vem, fica ligado que você vai conhecer o profissional da área da saúde como você nunca viu antes. Intimidades, vida pessoal, tudo aqui na Contour. Ei, gente, estamos aqui no nosso primeiro episódio do Contour Talk. Sim, a Contour está de cara nova nesse lugar lindo que eu amo, que é a nossa loja de São Paulo, pessoal. Você que é aqui de São Paulo, vem conhecer. E nós não poderíamos começar o nosso primeiro episódio chamando uma convidada muito especial. Ela que cuida de um pós-operatório com muito amor, com muito carinho e com excelência. Amanda Zanutto, seja muito bem-vinda! Obrigada! Gente, é um privilégio, uma honra, né? Estar aqui, ser convidada por vocês e fazer parte desse time tão incrível. A gente tá muito, muito, muito feliz. E dessa vez, pessoal, tá diferente. A gente não quer só saber de cirurgia plástica, a gente quer saber um pouco da sua vida. Porque muita gente conhece você pela sua excelência no pós-operatório. Mas eu quero saber, me fala um pouquinho, como que foi a sua infância? Como que foi, assim, a sua criação? Fala um pouquinho da Amanda Zanutto, aquilo que o pessoal não sabe. Bom, a minha infância, eu nasci, cresci e moro até hoje em São Paulo. A minha infância foi, acho que como de uma criança dos anos 90, né? Normal. E eu brincava muito, era uma menina muito sonhadora. Cada dia eu queria uma profissão diferente. Um dia eu queria ser dentista, no outro médica, no outro bailarina. Então eu era uma menina muito sonhadora. E eu acho que isso eu trouxe um pouco também para minha profissão hoje, que hoje eu me vejo realizando sonhos. Sim. E seus pais? Meus pais, olha, os meus pais, eles foram um alicerce de estrutura para mim, na minha infância. Principalmente a minha mãe. A minha mãe, ela até hoje, ela é meu porto seguro, né? Com ela, ela ora por mim, ela luta por mim e ela luta pelos 4 filhos dela. Então, ver a força e a garra que ela tem me fez ser uma mulher melhor. E eu quero um dia ser 10% do que ela é. Que coisa linda! E você já imaginava seguir na área da estética, da saúde, desde criança? Não, eu não imaginava. A minha família, por parte de mãe, né, são de mulheres fortes, mulheres empreendedoras. E uma das minhas tias, uma das irmãs da minha mãe, começou nessa área da estética e levou a minha mãe. E com isso eu me encantei, porque eu sempre gostei de tudo aquilo que era belo, de cuidar de beleza, de me cuidar. E eu acho que a estética, ela traz isso para uma menina. Então eu vi aquilo, eu achava aquilo o máximo, principalmente quando eu fui na primeira feira de estética. Eu achei aquilo, assim, sensacional. Então quem te inspirou foi a sua tia? Isso, ela que levou a família inteira. Uau. São 3 mulheres, né? E as 3 mulheres, elas trabalham na área da estética. Uau! E a sua mãe hoje trabalha com você, não? Trabalha, hoje ela é minha gerente lá na clínica, ela que cuida dos pacientes, ela que me manda os feedbacks dos funcionários, dos pacientes, dos médicos. Hoje ela é meu braço direito lá. Gente, muita gente fala que trabalhar em família não dá certo. Eu amo. Eu também amo. Amo, porque a Contour, minha família toda tá junto com a gente. Como é prazeroso, né? Como é prazeroso. Eu acho que o trabalho da gente é onde a gente passa o maior tempo. E a gente ter a família ali, eu acho que agrega muito. E a gente sabe separar bem o que é trabalho, o que é vida pessoal. E eu acho que a gente dá muito certo trabalhando juntas. Lá em casa também. Lá eu trabalho com, né, obviamente, meu esposo. Aí minha mãe também cuida. Minha sogra também tá junto, meu cunhado, minha cunhada. E a gente sabe separar super bem. E como é gostoso, sabia? Eu amo. E me fala um pouquinho, como que foi o começo da sua carreira? Mais desafios ou mais descobertas? Como que foi essa parte da estética? E como foi também como que você escolheu a parte pós-cirúrgica? Fala pra gente. Bom, a parte do pós-cirúrgico eu escolhi, a minha mãe tinha uma clínica, né? Eu era adolescente, eu tinha 17, 18 anos e tinha um cirurgião plástico que atendia lá. E eu comecei a me encantar pelo trabalho que era o pós-operatório. Então eu ajudava a minha mãe nos atendimentos, eu auxiliava, eu fazia uma drenagem, mas eu ainda não atuava com pós-operatório
em si, né? Uhum. E aí vendo o jeito que o médico atuava, vendo as cirurgias, vendo os resultados, aquilo me encantou demais. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Uau. E aí foi assim que eu vim para a área do pós-operatório. Muitos desafios, Amanda? Sempre. Eu acho que toda profissão tem muitos desafios, até mesmo porque a gente não sai da faculdade sabendo tudo. E assim como a medicina, o pós-operatório ele também precisa evoluir muito. Então a gente é um constante aprendizado. Não pode parar, né? Não pode parar. A gente está sempre buscando mais. Então a gente tem muitos desafios, sim. E você consegue contar uma experiência que você lembra que foi muito desafiadora no começo da sua carreira? Com certeza. Eu tive uma paciente que ela estava com uma infecção e eu não sabia o que era aquilo. Eu falei, gente, mas infecção... assim, a gente viu a infecção, mas eu não sabia que aquilo era uma infecção. Então essa paciente, ela chegou quase a óbito, porque o médico, ele era de Campo Grande. Ele atuava 15 dias em São Paulo e 15 dias em Campo Grande. Só que eu não tinha consciência do que era uma infecção. Eu não tinha esse preparo, esse respaldo. E eu tinha só 21 anos. Uau. E ali a paciente, ela quase morreu. Mas eu me senti muito culpada, porque se eu soubesse o que era, ela não teria sofrido tudo que ela sofreu. Eu já teria alertado o cirurgião, ela já teria ido para um pronto-socorro. E como evoluiu a paciente? Como que Não, a finalizou paciente, ela ficou internada, não lembro se foi 10 ou 15 dias, né? Ela ficou um tempo internada tomando antibiótico intravenoso e depois ela teve alta. E aí a gente continuou o tratamento quando o médico liberou. Mas foi muito sofrido para ela, porque eu vi o tanto que ela estava debilitada. Ela realmente estava muito mal. Mas nem era assim uma questão da sua área, né? Sim, mas era assim, uma coisa que se eu identificasse que ela não estava bem, se eu tivesse um relatório mais completo, Sim. se eu tivesse uma visão, eu falo uma visão inteira do paciente, não só das áreas operadas, né? Hoje, como a gente lida com o público, a gente tem que pegar um paciente, a gente tem que analisar tudo, desde o psicológico dele, se brigou com o marido, se brigou com o filho, se o cachorro morreu. Nossa, isso conta muito, né? Isso conta muito no pós-operatório. E a gente precisa passar isso para a equipe médica. E eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas isso me serviu de lição. Porque hoje a gente tem todo um protocolo para que isso não se repita. Olha, eu fiz cirurgia de lipedema hoje tem exatos 2 meses. E no comecinho eu tive um problema, né? E aí que abalou o meu emocional. E aí o que aconteceu? Por causa desse problema, né? De não ter... Não sei se de repente, não digo nem inteligência emocional pra isso, porque existem problemas que você tem que passar e tá tudo bem. Né? Então, mas às vezes é um pouquinho difícil de você digerir e tal. Demorou a minha recuperação por causa disso. Olha só que loucura. Porque eu fiquei com o meu emocional abalado, a minha recuperação demorou mais, porque daí eu não conseguia fazer exercício direito, eu não conseguia andar. Como pode isso, né? Mas o emocional da paciente, ele interfere muito na recuperação. E por isso que é muito importante o paciente ele ter um auxílio da família para esses momentos, porque existem muitas mulheres que às vezes operam e o marido não quer, ou a família não aceita, ou o contrário também, o marido opera e a mulher não quer. Não, gente, olha só, você que tá assistindo aqui, né, o Contour Talk, você vai fazer uma cirurgia, ou você conhece alguém, sim, ajuda. Porque não dá, é fácil. É impossível você se recuperar sozinho, não tem como. Precisa de ajuda. Precisa desse suporte, precisa do marido que leve até o pós-operatório, que leve até a hiperbárica, que leve até o retorno do médico, ou o marido, ou a mãe, ou alguma amiga, mas precisa de alguém que esteja ali para dar um suporte emocional. E é comprovado que o pós-operatório, o paciente ele entra numa depressão. É como se fosse uma depressão pós-parto. É mesmo? Então, é como, nos primeiros dias o paciente ele tem um pouco disso. Então, a gente tem que trabalhar o paciente, a gente brinca na clínica, óbvio que é uma brincadeira, né, gente? Você não tá doente, você tá linda e gostosa, a gente fala pro paciente. Isso tudo vai passar, pra gente já ir trabalhando o emocional dessa paciente, pra ela entender que aquele estado que ela tá, porque ela vai sentir dor, ela vai sentir desconforto. Não, e assim, ó, eu não acreditava na fase que falava que se arrependia. Arrepende? Misericórdia. Tem a fase do arrependimento. Menina, e assim, eu operei lipedema.
E aí tem todo, né, os curativos e nananã tal. E pra botar a meia. E era o meu marido que tava botando a meia. E do nada ele soltava aquela meia no meio da perna. Eu falava, Renato, em nome de Jesus, por que eu vou fazer isso? Meu Deus. Aí depois você começa a ver o resultado. Ai, que delícia. Ai, Ai, vai meu Deus, que mudando. coisa linda. Ai, é muito bom, gente. Não, é muito gostoso, bom. né? O pós-operatório, ele tem 3 fases. É primeiro o choro, depois por que eu fiz isso, e depois, meu Deus, quando eu marco a próxima. Porque eu já tô me amando. É verdade. Muito, muito bom. E me fala um pouquinho, em qual momento você percebeu que você estava transformando vidas, além de realizar procedimentos? E o que te levou a escolher essa área? O que me levou a escolher essa área, eu acho que, como eu falei lá da minha infância, eu sempre fui muito sonhadora. E hoje eu realizo sonhos, eu faço parte da realização dos sonhos de cada paciente que passa na minha clínica. Porque eu falo que ninguém acorda e vai fazer uma cirurgia estética eletiva porque, se eu não fizer hoje eu vou morrer. Não. É uma coisa que você pensa, você planeja. Sim. Então, o paciente, ele tem um sonho. E eu me sinto realizando esse sonho junto com o paciente. E o que me levou para essa área foi justamente isso. Foi eu ver a diferença que a gente pode fazer na recuperação do paciente, na vida desse paciente. E é muita coisa. Meu Deus, não tem como. Como é importante o pós-operatório. Exatamente. Eu vejo muito isso quando a gente trata a fibrose. O paciente, ele chega lá na clínica, assim, desmotivado, arrasado, chorando, como se tivesse, assim, numa doença terminal. Meu Deus, eu acabei com o meu corpo, olha como é que tá. E quando a gente entrega um resultado satisfatório para esse paciente, ele é tão grato a você. Uau. Ele é tão grato, e eu fico tão feliz da minha mão poder proporcionar isso para o paciente, devolver a autoestima desse paciente, tirar a dor desse paciente. Eu fico muito, muito, muito feliz. Porque assim, quando a gente opera, a gente não tem noção do que vai acontecer, né? E assim, o cirurgião plástico, ele foi lá, ele fez um excelente trabalho, mas depois o dia a dia é com vocês. Com certeza. Né? Então, assim, toda a parte de dor, de sofrimento, de como que tá, de como que não tá, é com vocês. Então, acaba que vocês ficam mais ali com a gente, passando por todas essas fases, né? Vocês aguentam o rojão, assim. E me fala um pouquinho, em qual momento você viu que a sua profissão impacta mulheres? Eu vi quando eu consegui mudar a minha vida financeira. Uau! Porque assim, eu não vim de família rica, eu não vim de família abastada, eu vim de uma família normal, né? Uma família que sempre lutou muito para conseguir tudo o que almejava. Minha mãe, antes de casar, ela morava na favela. Então assim, não é uma coisa que vinha, a gente veio de uma casa abastada. Então, a minha profissão, ela abriu muitas portas. Ela me fez uma mulher independente, ela me fez uma mulher que hoje eu falo assim, eu dependo só de Deus. Sim. E das minhas mãos. Porque assim, ela me abriu oportunidades de crescimento, de conhecer pessoas, de estar em outros lugares. Foi assim, eu tenho muito que agradecer a Deus, porque foi muito engrandecedor a misericórdia e as mãos do Senhor na minha vida. Quando Ele dá a graça dele, acabou. É Ele que sopra o nosso nome. E o que hoje a Amanda Zanutto tem de diferente de outras profissionais? Olha a pergunta polêmica. Ai, meu Deus. Olha, eu não sei o que eu teria de diferente de outros profissionais, mas eu acho que uma coisa que me destaca, eu acredito, seja a minha vontade de aprender. Eu nunca estou satisfeita, eu sempre quero saber mais, eu sempre quero aprender mais. Então, eu gosto de desafios. Tudo que eu puder absorver, todo médico que eu tenha a oportunidade de entrar em centro cirúrgico, eu não penso 2 vezes. Uau. E às vezes eu vejo colegas de profissão que nunca foram assistir o médico que elas trabalham operando. Nossa, isso é tão importante, Gente, né? Pra você saber o processo. É maravilhoso. E assim, por mim eu assistiria todo dia alguém operando, porque você aprende demais dentro de um bloco cirúrgico. Aí você vê ele manuseando, Exatamente. vê a técnica dele, ali você pode criar até um protocolo diferenciado para aquele cirurgião. Exatamente. Com a técnica dele, né? E é exatamente isso que eu procuro fazer com os médicos que eu trabalho. Não dá pra gente falar que vai fechar um protocolo 100%, porque vai muito de cada paciente, mas a gente tem uma noção do que o cirurgião faz, qual ponto que ele dá, como que ele lipa, se é uma lipo linear, se é, o que ele está usando, qual tecnologia, se ele vai aplicar num plano superficial, num plano profundo, como isso vai impactar o meu trabalho. Então ali eu consigo visualizar tudo isso. Sim. E qual é o erro mais comum que você vê as pacientes cometerem? Eu acho que é o tirar a cinta cedo, precoce. É mesmo? É.
principalmente, eu não vejo somente as pacientes, eu vejo até mesmo alguns cirurgiões que falam, pode ficar sem cinta. E não é bem assim, a gente tem que ver a idade dessa paciente, a gente tem que ver como é que tá esse tecido, a gente tem que ver se essa paciente ela tá realmente pronta para tirar a cinta. Você recomenda o uso de quanto tempo de Pelo cinta? menos 2 meses. Eu gosto que o paciente utilize a cinta. A não ser que seja um paciente super jovem, uma menina de 20 anos, que não tem nada de flacidez. Aí, óbvio, 45 dias já faz o desmame da cinta. Mas uma paciente, como eu falo, passou dos 40, fez aquela lipo de costas e quer tirar a cinta, não tem condição. O que vai sustentar aquele tecido ali? Olha, eu vou te falar, e isso não é, né, clichê nem nada. Eu fiz agora e tive que usar. Como a nossa cinta é boa. Assim, eu já sabia, né, que a gente faz e eu sou a chata. Eu uso todas as cintas, eu provo tudo, mas agora eu fui a paciente. Então eu passei por todo o processo. Eu usei cinta de body, cinta com perna, cinta com manga, cinta sem manga, usei tudo. E, gente, eu falei, a parte mais gostosa do meu pós-operatório foi usar a cinta. Porque ela é muito gostosa, eu passava a mão e ela deslizava. Ela é macia. Eu falava, gente, que delícia! Ela é geladinha. Isso e ela é gelada. Um diferencial incrível de você. Gente, ela é gelada, não machuca. E assim, eu amei. Eu amei. Eu gosto muito. Ai, daqui a pouco a gente vai entrar nesse papo. E me fala, o que muda quando a paciente segue corretamente o protocolo? Aquela paciente que fala assim, não, tá bom, eu vou fazer tudo certinho. A recuperação dela é assim, 1000 vezes mais rápida do paciente indisciplinado. Hoje eu tô com um caso de um cirurgião lá na clínica que ele não é de São Paulo, ele é de outro estado, e ele sempre me manda os pacientes. Então eles chegam pra mim sempre com 7 dias, né? Que é quando já pode voar, eles vêm pra São Paulo e vêm pra mim. Um desses pacientes tá com quase 3 meses e ele ainda tem seroma. Uau! 3 meses e ainda tem seroma. Mas por que ele tem seroma? É culpa do médico? Não. É culpa do pós-operatório? Não. É culpa do paciente. O paciente, ele não segue, ele anda de barco sem cinta, ele vai pra festa, toma bebida alcoólica. Então, ele tem uma recuperação arrastada. Ele diz que usa cinta, mas paciente que usa a malha correta, que usa as compressões... Não tem tanto, imagina. Não tem esse tempo de seroma operatório com esse seroma. Então, os outros pacientes desse mesmo cirurgião, gente, com 30 dias eles estão espetaculares. Uau, como é importante fazer o pós-operatório correto, né? Porque são ali 2, 3 meses que você faz certinho e você vê seu resultado muito mais rápido e daqui a pouco você tá de alta e você segue a sua vida. É o que eu falo pra eles, gente, normal. é só um período, não é o resto da vida. Você vai se abdicar de algumas coisas por um período e depois é o resto da vida de alegria. E qual é o caso mais desafiador que você pegou de paciente sua que não ouviu, assim, que não fez o protocolo e você falou, gente, essa... Eu acho que foi uma fibrose que nós tivemos que deu muito trabalho para tratar, porque fibrose a gente precisa de uma compressão para a gente conseguir degradar e o paciente que ele não faz o uso da malha corretamente, das órteses corretamente, de placas, de espumas até mesmo que a gente coloca, não se alimenta corretamente, ele inflama muito. Então é uma coisa que parece que a gente está secando gelo ali atendendo aquele paciente, é complicado. Aí teve 2 pacientes que nós tivemos esse problema. Que aí, como que foi solucionado o problema? A gente teve que entrar em contato com o médico, conversar com o cirurgião. Parece que a gente está lidando com criança e não com adulto, né? Meu Deus! O cirurgião foi lá, deu uma bronca no paciente, conversou com o paciente, aí o paciente seguiu a corretamente. E corretamente. Como é importante, gente, como é importante isso. E como começou a sua relação com a Contour? Fala pra mim. Olha, se eu falar que eu lembro como começou, eu vou estar mentindo. Eu acho que eu não lembro. Eu acho que foi o Renan indo lá na clínica. E eu trabalhava com outra marca de cinta. Na época eu não conhecia a Contour. E aí eu comecei a me encantar pelos produtos de vocês. Achei muito diferente. Falei, vou comprar pra testar. E aí foi. E aí, agora eu já não me vejo mais sem o produto de vocês. Maravilhosa! Eu já não consigo trabalhar. O coitado do Renan que me ouve. Eu quero uma cinta de segunda, a High Performance. Sim. Gente, pra mim, eu não vivo sem ela. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E agora com a loja em São Paulo, e, gente, inclusive nós estamos na nossa loja em São Paulo. Lindíssima, Esse cenário é a loja de São Paulo, vem conhecer. E o que mais te chama atenção na nossa marca? Eu acho que é o atendimento de vocês. Vocês são realmente uma família. Então, às vezes, eu falo com o Renan à noite e ele
corre e resolve meu problema. Gente, inclusive o Renan tá ali, ó, nos bastidores, participando, recebendo. Inclusive, quarta-feira eu falei pro Renan que eu precisava de uma cinta hoje a cinta já está comigo, né? Então, assim... É rápido, né? É rápido. A gente consegue ter esse retorno de vocês de uma forma rápida. E vocês ouvem também quando a gente quer fazer alguma alteração. A gente quer um cavalo maior, a gente quer um conchete diferente, a gente quer uma barra diferente. Vocês mudam. Tem que ouvir, né? Vocês que são especialistas, a gente tá aqui só pra servir vocês. E como você percebe a evolução das pacientes que seguem corretamente as orientações de usar a cinta também? Porque às vezes o seu paciente, ele até faz o pós-operatório, alimenta direitinho, faz as drenagens certinho, mas ele só não usa a cinta. Você acha que não usar a cinta também pode dar muitos problemas? Com certeza, dá muitos problemas. O paciente, ele tem um edema arrastado, como a gente costuma falar, ele tem um edema que ele fica um pouco mais prolongado. O paciente, ele não tem uma adesão tão boa da pele, porque a partir do momento que houve o descolamento do tecido, aquele tecido ele vai criar um líquido intersticial, que é o seroma, a gente retira aquele líquido, aquela pele ela precisa colar. A gente precisa que a cinta esteja ali, fazendo aquela compressão. Então ela é de extrema importância para a compressão do paciente, para que ele não tenha flacidez exacerbada no pós-operatório, ajuda muito. E a Condor tá aqui pra isso. Exatamente. Ó, pessoal, nós vamos dar uma pausa de 1 minutinho, vamos voltar com um café, umas caixinhas de perguntas, porque agora o negócio vai ficar quente. Já voltamos. Não, eu tô ótima, maravilhosa. Tá fluindo bem, né, Vini? Quanto tempo de gravação deu? Voltamos agora com o nosso café. E, gente, momento muito especial. Eu vou te fazer umas perguntas. Na verdade, eu vou te falar uma palavra. Ótimo. E eu quero que você abra o seu coração. Combinado? Combinadíssimo. Bárbara, sua amiga, parceira. O que ela significa pra você? A Bárbara, eu acho que foi um divisor de águas. A Bárbara, ela foi uma surpresa que o Total Definer me trouxe. Uma amiga muito maravilhosa. Uma amiga que eu amo muito e que eu tenho uma admiração profissional pela garra dela, pela mulher que ela é maravilhosa. Ela é daqui de São Paulo? Não, ela é de Belo Horizonte. Uau, Bárbara, olha só, você apareceu no Contour Talk. Ai, meu Deus, esse. Rafael. O Rafael. Ih, Rafael, gente. Rafael é meu marido. Bom, o Rafael, eu acho que eu não vejo minha vida sem ele, né? Ele é o meu complemento. Como a gente brinca, tem dia, vai ter divórcio? Não, mas às vezes a gente quer matar o marido, né? Normal. Normal. Mas eu amo demais, é com quem eu escolhi formar a minha família, é quem tá do meu lado, é quem me apoia, é quem me tira o juízo também. Sim. Mas é quem tá ali me dando todo o suporte. Gente, eu conheci o Rafael quando a gente fez uma viagem pra Orlando. A doutora foi pra lá e palestrou, foi maravilhoso no evento que nós fizemos lá, da Contour. E o Rafa, assim, é muito gente boa. Muito divertido. Ele é um cara muito alegre. Ele escolheu ser feliz. Ele sabe? é. Aquele cara que, tipo assim, eu escolhi ser feliz. Exatamente. O mundo tá caindo, ele tá lá feliz. Ei, tá tudo bom, tá tudo beleza. E humilde. Ai, querido. Rafa, um beijo. Vamos lá. Próximo. Mara. Eu acho que ela é... Quem é a Mara? Mara é minha mãe. E ela é... Eu não tenho nem como explicar o que é minha mãe na minha vida. Eu não sei se um filho consegue explicar o que é uma mãe presente, uma mãe que... cara, se ela pudesse, ela daria a vida dela pela gente. Ela me ensinou a ser quem eu sou hoje. Ela que segura na minha mão, ela fala, menina, levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos embora. A gente vai conseguir, a gente tá juntas. Eu não tenho nem palavras, é um amor que passa de mim, assim. Eu tava estudando um pouquinho, né, sobre a sua vida e tudo. E aí o Rafa compartilhando com a gente uma história que ela teve que fazer, acho que uma cirurgia quando você era mais novinha. E ali você teve que entrar pra ajudar as pacientes e tal. Aí que eu me joguei mesmo no pós-operatório. E aí, como vocês são parceiras, né? Demais. O Renan sempre fala da Mara, sempre. Ela quase morreu. Ela teve um abscesso cervical e por causa de ela tava fazendo um canal de dente, entrou uma bactéria. Uau! E essa bactéria... O dente é coisa séria, né? É séria. E assim, ela não fez com qualquer pessoa. Não dá nem pra culpar a dentista, porque
Eu acho que foi uma fatalidade. Sim. É uma coisa que aconteceu. Mas ela ficou 23 dias internada. Ela foi para o Hospital das Clínicas. Nós tínhamos um dermatologista na clínica naquela época que ele foi ver a minha mãe, porque a minha mãe pode estar morrendo, mas ela está trabalhando. Quando ela falta do trabalho, é porque realmente ela está morrendo. E ela estava mesmo. Ele pegou ela, ele falou assim, agora pro Hospital das Clínicas, não é nem para ir no particular, vamos direto para lá, porque ele conhecia o pessoal de cabeça e pescoço lá, então a gente passou na frente, ele foi junto, ele estava desesperado, ela fez traqueostomia, colocou dreno no pescoço, foi um momento assim que foi ruim, mas foi um momento que eu orei muito. Foi ali que eu vi que eu precisava ter fé, eu precisava confiar no Senhor, nas provisões de Deus, para que a minha mãe saísse dali. Porque eu só tinha aquilo. Era eu, meus irmãos e a minha mãe naquele momento. Então, eu me vi sozinha com os meus irmãos pequenos e uma clínica para cuidar e a minha mãe no hospital. E eu tinha feito uma lipo, eu tinha 7 dias de lipo. Uau! Quando ela operou. Quando ela ficou doente, Sim. Aconteceu tudo isso. Eu fiquei tão magra, Eu dei graças a Deus que eu não tive fibrose, assim, porque o meu pós-operatório eu não consegui cuidar direito. Sim, porque eu tava cuidando tava das outras focando nela, pessoas, né? exatamente. E nela. Mas ficou, graças a Deus, tudo certo. Mara, um beijo, preciosa. Vamos lá. O que Jesus significa pra você, Amanda? Ele é meu alicerce. Ele é a minha bússola, a minha guia, o meu guia, né? Na realidade. Não tem nada que eu não faça que eu não pergunte pra Jesus, que eu não pergunte pra Deus o que ele pensa daquilo. Ele responde todas as vezes? Não. Mas eu pergunto. Então, eu falo que os momentos que eu mais converso com o Senhor é dentro do meu carro. Sei. Porque eu acho que você, como mãe, você sabe, dentro Sei. da casa da gente, É uma loucura. É uma loucura. É criança, é marido, é trabalho. Mas dentro do carro é o horário que eu ponho. Eu escuto o meu Café com Deus Pai. E eu vou ouvindo os meus louvores e ali eu vou orando, ali eu vou conversando com o Senhor. Então as maiores conversas que eu tive com o Senhor foi ali dentro do meu carro, os maiores choros, os prantos que eu tive foi ali. E o Senhor é Ele que me dá força todos os dias, Ele que me sustenta, Ele que é meu guia. E às vezes Ele não pode responder, mas a gente sente a presença, né? Com certeza, e às vezes a gente acha que hoje eu tô vivendo um milagre do Senhor. Eu falo, eu até me emociono. E o Senhor, Ele é muito misericordioso na minha vida. E a gente às vezes não consegue observar os pequenos milagres que o Senhor faz. A gente só quer ver aquela coisa grande. E eu parei para analisar, eu falei, gente, o Senhor, ele tá trabalhando em detalhes tão pequenos, que era já para ter acontecido tanta coisa, e o Senhor tá tratando de detalhes tão pequenos, e eu não posso ser ingrata. Eu tenho muito, muito, muito que agradecer ao Senhor. Sim. A cada dia. Sim, é o que eu sempre falo isso com meu marido, sabe? Eu falo, amor, a gente precisa agradecer nos pequenos detalhes, porque o milagre, ele é diário, né? O milagre é diário, ele cuida de detalhes. E em Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos que nos seguem. E eu acredito muito nisso, que quando a gente anda em obediência, quando a gente tem uma vida com o Senhor, as bênçãos nos seguem. E às vezes as pessoas não entendem. E, infelizmente, isso traz perseguição. Sim. Né? Você é perseguida na sua área, eu sou perseguida na minha área com concorrente, que você não tem noção. Porque a Contour é uma empresa relativamente nova no mercado, tem 5 anos, e às vezes tem empresa com 20, 25, 30 que não está vivendo o que nós estamos vivendo. Mas não é sobre a Jéssica, não é sobre o Renato, é sobre o que Deus faz na nossa vida. Senhor, na vida de você. Assim, olha, se tirar Jesus da minha vida, tudo acaba. Tudo acaba. E eu acredito que na sua também. Com certeza. Porque é Ele. A gente não tem força pra lutar. Ele que me faz levantar da cama todos os dias. É assim, não tem como explicar. Você tem que conhecer e viver Cristo. Conhecer e viver Cristo, é isso. Não tem como é uma experiência, né? Exatamente. As pessoas falam. É como Jó, né? Eu ouvia, eu sabia de ouvir, mas eu aprendi a andar com Cristo. As pessoas, elas têm que andar com Cristo para entender o amor que a gente tem por Cristo, a dependência que a gente tem. E a paz. Exatamente. E às vezes o mundo tá... E você tá por dentro, uma paz. Você tá sem essa louca. Estou controlando tudo. Acabou. Tá tudo dentro das minhas mãos. Depois a gente tem que gravar um só sobre o Senhor. Ai, vai ser grande. Nossa, porque é muito caso, muita coisa. É muita coisa. Ai, toma essa água. Carlos Eduardo. Eu tô com vontade de chorar, Jesus. O Carlos Eduardo, ele é
uma promessa do Senhor na minha vida. Em todos os detalhes, foi o filho que eu esperei muito, que eu amo muito. E assim, gente, como é gostoso ser mãe do Carlos Eduardo. Como é maravilhoso. O Senhor confiou a você essa missão. O Carlos Eduardo, ele é um sonho que foi realizado na minha vida. E quando ele chegou, não é que ele tampou um buraco que tinha, mas ele deu sentido pra minha vida, um outro sentido. Um sentido de eu não... Quando a gente não tem filho, a vida da gente gira muito em torno do nosso umbigo. E por mais que você tenha cachorro, que você tenha periquito, papagaio, gato e assim vai, não é a mesma coisa. Quando a gente tem um filho, a gente tem um ser humano que a gente tem que cuidar, que a gente tem que criar. E no caso do Carlos Eduardo, eu tenho a obrigação de tornar ele um homem, né? Um homem íntegro, um homem segundo a palavra do Senhor, um homem que ame ao Senhor. E ele é uma criança tão abençoada, uma criança tão inteligente. Nossa, eu só tenho orgulho do meu filho, só tenho que agradecer a Deus pelo presente que ele me deu, que é o Carlos Eduardo. Como é bom ser mãe, É né? maravilhoso. Daqui a pouco vem mais um, hein? Em nome de Jesus. Equipe, cadê o nosso vídeo? Eu tenho uma surpresa pra você. Ai, pronto, agora eu vou tirar rios. A gente não poderia terminar esse episódio, né, sem essa surpresa. Infelizmente, eles não conseguiram estar, mas nós temos aqui um recadinho pra você deles. Tá? Fala pessoal do podcast Contour Slim. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Zanuto, marido / sócio dessa figurinha que tá aí com vocês, Amanda. E assim, quando vocês me procuraram para falar dela, posso dizer que eu nem precisei de roteiro, porque para mim é muito fácil falar da Amanda. Uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu admiro, é realmente um exemplo de esposa, de mulher, de mãe, né? E nesses 23 anos juntos eu vi ela crescendo, né? Eu sou 6 anos mais velho que ela, mas uma boa parte desses 23 anos ela foi mais madura que eu. O homem sempre amadurece mais tarde, né? A gente sempre é eterna criança. E eu vi a Amanda passando de administradora da clínica da mãe dela, para depois sócia da clínica, depois indo atrás do seu próprio caminho, do seu próprio negócio com pós-operatório, tendo as primeiras oportunidades, criando o seu negócio próprio, depois puxando a mãe, puxando a irmã para trabalhar junto com ela, porque realmente o negócio foi crescendo de uma tal forma, assim, muito por conta desse esforço, dessa batalha que ela sempre traçou. E agora vamos falar direto com ela, né? Amanda, cara, você é o amor da minha vida. A gente passou por situações muito difíceis juntas, né? Quem conhece a gente sabe do que eu tô falando. Você sempre foi uma parceira incrível, uma mulher, esposa incrível, sempre me fazendo querer mais da vida. Eu te amo, cara. Eu te amo. Pode contar sempre comigo, eu vou estar sempre do seu lado para o que você precisar. Bom, ó. E agora deixa eu pegar ele lá, né? Deixa eu pegar ele que ele vai dar um recado também. Tem um recado dele. Fala, pessoal do podcast. Pera aí. Lato. Oh, meu Deus. A mamãe aqui, ó. Fala, oi, mamãe. Fala, mamãe, eu te amo. Manda beijo. Manda beijo. Ele só manda quando ele Olha quer. aqui o meu presente. Tá com preguiça. Você sabe que quando ele chega, é mamãe, 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 mamãe. Né, filha? E, cara, você é fantástica. E eu tenho certeza que ele sabe disso também. É? Oh, que coisa Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau.
Olha o beijinho. Ó. Faz coração. Faz coração. Oh. Isso. Ai, que coisa linda. Ai, mamãe. Como você se sentiu vendo os vídeos? Fala pra gente. É muito gostoso você saber o quanto você é amada, né? O quanto você tem uma família que te ama. Isso, nossa, eu não tenho nem como agradecer. Como é gostoso voltar, né? Sair do trabalho e chegar em casa e saber que, por mais desafiador que tenha sido seu dia, A porta fecha ali, meu mundo é outro. acabou. Aham. Muito obrigada por que ter agradeço. participado do nosso primeiro episódio do Olha que nosso luxo, gente. Que honra. Contorcast. Você é maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Nós amamos você, amamos sua família. Amamos você. Temos uma aliança e conta com a Conto porque você precisar. Viu? Ah, maravilhosa. Ai, gente, E é isso, né, chorar gente? Finalizamos aqui o nosso primeiro episódio. E tem novidades, aguardem. Qual que é o teu arroba pra galera te seguir? E é grande, hein? @estética.amanda.zanotto. A gente vai deixar escrito aqui também o meu, dela, da Conto. Segue aqui. Beijo!